Oi, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês estejam todos bem. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula direcionada à turma de História da Arquitetura Brasileira. E hoje nós vamos fazer um fechamento do curso, já que temos a nossa última aula hoje. E nós vamos, então, conhecer, revisitar, depende do nível de cada um dos alunos, nós vamos conhecer aqueles arquitetos brasileiros mais emblemáticos a partir do modernismo, a partir da arquitetura modernista, pegando aí basicamente dos anos 30 em diante. Alguns, os pioneiros, nós já conhecemos na aula passada. Alguns deles até vamos voltar a falar aqui. Mas vamos fazer aí um apanhado maior, vendo as suas obras, falando um pouquinho sobre as suas obras também. E é interessante que vocês anotem, né, com vocês o nome de cada um desses arquitetos e que depois se aprofundem ainda mais na pesquisa das suas obras e dos seus estilos, das suas características, tá? Então, nós vamos começar por aquele que não poderia ser diferente, que é o Oscar Niemeyer. Aqui, uma foto dele ainda razoavelmente jovem. Ele que nasceu em 1907 e morreu em 2012. Morreu com a idade de 104 anos. Só isso já diz aí a diferença desse grande arquiteto. E as obras, sempre dele bastante conhecidas, mas nós temos aqui a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um projeto em que ele desenvolveu e que teve também a participação de Le Corbusier. Essa obra foi feita, como eu disse, em Nova York, no ano de 1947. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo decidiu construir uma organização onde se buscasse o entendimento entre as nações. E coube, depois de um concurso, ao Niemeyer vencer esse concurso, mas, de certa forma, ceder a algumas ponderações de Le Corbusier. Uma outra obra emblemática também de Niemeyer é o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Algumas obras dele dentro do Parque Ibirapuera, obra de 1951. Então, tem aqui algumas tomadas de obras desenvolvidas por ele no Parque do Ibirapuera, que é um teatro localizado lá dentro. Parque do Ibirapuera. Aqui o edifício Copan e as famosas curvas de Niemeyer. São essas curvas, inclusive, que nós vamos ver em algumas outras obras dele também, que o diferenciam daquele pragmatismo da arquitetura moderna, principalmente no seu início, e ele acompanhou esse início, onde a linha reta e o ângulo reto eram preponderantes. O Niemeyer, fugindo dessas regras, se utiliza, então, muito de superfícies sinuosas, de linhas sinuosas. Esse edifício Copan é um projeto de 1951, na cidade de São Paulo. É um edifício residencial de caráter popular. Edifício Copan. Uma outra obra também muito simbólica é a casa que ele fez como moradia dele próprio, que é a Casa das Canoas, em 1952, na Gávea, no Rio de Janeiro. Casa das Canoas. Agora, Brasília, onde o projeto urbanístico é de Lúcio Costa, mas os projetos arquitetônicos, os principais projetos arquitetônicos, são de Niemeyer. O projeto de Brasília como um todo foi desenvolvido em 1957 e a cidade, então, vai ser concluída
em 1960. Em Brasília, o Niemeyer fez o que nós estamos vendo aqui, desculpem, o que nós estamos vendo aqui é a esplanada dos ministérios. Os ministérios são esses prédios que vocês estão vendo nas laterais da foto, tanto à direita quanto à esquerda. E lá no fundo, estamos vendo o Congresso Nacional, bem ao centro ali, com as duas torres. O Congresso Nacional, projeto do Niemeyer, assim como os edifícios também dos ministérios. Aqui uma visão mais ampla dessa esplanada. Em Brasília, o Niemeyer fez verdadeiras obras-primas, como é o caso da Catedral Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como Catedral de Brasília. São todas obras desse período em torno de 1957. Aqui mais de perto, o Congresso Nacional, com as suas duas cúpulas, uma cúpula virada para cima, outra cúpula virada para baixo, simbolicamente representando a Câmara de Deputados, que é a cúpula virada para cima, mostrando que o poder vem de baixo para cima, do povo, e o Senado, que é a cúpula virada de cima para baixo, mostrando então que o Senado representa os poderes dos estados e não do povo. E esse conjunto dando aí uma ideia de uma balança, onde o prato do povo teria um peso maior do que o prato dos estados da federação, né? Dos 27 estados da federação que temos hoje. Quando ele fez, eram 22. Hoje temos 27. Uma outra obra também muito marcante do Niemeyer é a sede do Partido Comunista, obra essa que ele desenvolveu em Paris, no ano de 1965, a sede do Partido Comunista Francês. Obra de 1965. Mais uma vez, as suas cúpulas e as suas formas sinuosas. Aqui, o interior do auditório do Partido Comunista Francês. Mais uma vez, se utilizando da cúpula, dessa concha, desse formato de concha, para desenvolver o seu auditório. Mais uma vez, porque em Brasília ele também se utilizou desse partido arquitetônico. Próxima obra, Universidade de Constantin, na Argélia, país do norte da África, que na época também era dominado pelo Partido Comunista, e o Niemeyer, sendo comunista como era, foi chamado para fazer esse projeto. Universidade de Constantine, obra de 1969. Aqui uma outra obra muito emblemática e muito conhecida, que é o Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Mais uma obra-prima de Oscar Niemeyer. O MAC, como é conhecido, Museu de Arte Contemporânea em Niterói, obra de 1991. No Rio de Janeiro, a famosa Passarela do Samba, obra de 1983. Aqui a Passarela do Samba em concreto, vazia,
dando para perceber toda a sua estética. E aqui, junto, logo no início da imagem, o grande pórtico, também em concreto armado. Próxima obra, Memorial da América Latina, em São Paulo. Memorial da América Latina, em São Paulo, obra de 1987. Estamos vendo obras de Oscar Niemeyer. Aqui uma outra tomada com esse monumento do Memorial da América Latina. Agora em Curitiba, uma das últimas obras do arquiteto, que é o Museu Oscar Niemeyer. Carinhosamente chamado de Museu do Olho. Obra de 2001. Museu Oscar Niemeyer. Aqui uma visão noturna desse museu, mostrando aí todo esse fechamento em vidro do prédio mesmo do museu. Essa obra tem um balanço gigantesco, apoiada por um pilar central. E como ela é toda em vidro, à noite a iluminação dá um efeito de pele, né? Um efeito bem interessante aí nessa pele de vidro que o museu tem. A próxima é o Centro Cultural do Principado das Astúrias, na Espanha. Uma fórmula, uma tipologia que depois ele repete em Niterói. Tanto dessa torre, lá na estação de barcas de Charitas, ele faz algo que lembra muito, como também a outra construção ao lado da torre, que lembra muito também o Teatro Popular, lá em Niterói. Com formas bem características aí da linguagem do Niemeyer já no final da carreira. Centro Cultural Principado das Astúrias, obra feita em 2006. Obra projetada e executada em 2006. Deixando Niemeyer e indo agora para um outro arquiteto, também que trabalhou aqui no Rio de Janeiro, muito importante e não tão famoso, mas muito importante, o Afonso Eduardo Reid. Não muito famoso, porque ele era funcionário público, ele era funcionário do então Distrito Federal. E ele acabava pegando os projetos sem participar de concorrência, porque quando o Distrito Federal resolvia fazer as próprias obras, ele era o arquiteto encarregado de executá-las. Então é óbvio que isso causava um certo ciúmes nos arquitetos liberais, nos arquitetos autônomos, porque afinal de contas o Reid acabava recebendo praticamente de presente essas obras. Ainda bem que ele também era um outro gênio. Então, mesmo ele tendo recebido essas obras por ser funcionário do Distrito Federal, ele vai desenvolver obras muito talentosas e muito premiadas, inclusive. Aqui, nós estamos vendo o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido como Pedregulho, localizado em Benfica, no Rio de Janeiro. Uma obra de 1948.
eu esqueci de comentar, mas ainda está em tempo, que o Reid, ele nasceu em 1909 e morreu em 1964, no Rio de Janeiro. Ele morre no Rio de Janeiro aos 53 anos, e ele é nascido na França, mas ele foi criado no Rio de Janeiro. Então, ele é considerado efetivamente um arquiteto brasileiro, passou a vida dele toda aqui. Tá? Então, para ficar aí registrado a data de nascimento dele. Aqui mais uma foto da sinuosidade também da obra de Reid. Nesse caso, ele optou por seguir as curvas de nível do terreno onde foi implantado esse conjunto habitacional de caráter popular, baseado nos conceitos, como nós já vimos em História da Arquitetura, também baseado nos conceitos das unidades de habitação de Le Corbusier, que já tinha desenvolvido isso lá em Marseille, na França. Então, esse tipo de concepção de moradia, como vocês já estudaram em História da Arquitetura, esse tipo de concepção de moradia coletiva estava em voga, estava na moda, era a tendência. Tendência é essa trazida lá do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna do CIAM. Então, essas fórmulas elas foram sendo aplicadas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Reid vai aplicar tanto nesse exemplo que nós vimos do Pedregulho, como também em cima, ali por cima do túnel Lagoa Barra. É um outro projeto que vocês também podem pesquisar e conhecer, numa linha muito parecida com a do Pedregulho, também seguindo as curvas de nível do relevo do terreno. Uma outra obra do Reid é o Museu Carmen Miranda, uma obra bem menor, mas nem por isso menos importante, uma obra que demorou muito tempo a ser transformada em museu. Ela foi construída em 1956, atendeu a várias necessidades, até que em 1976, 20 anos depois, se tornou o Museu Carmen Miranda. E a obra mais emblemática de Reid, que é o MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma obra feita em 1954. Afonso Eduardo Reid é um outro arquiteto de grande importância na arquitetura moderna brasileira, que vale a pena vocês se aprofundarem. Aqui mais uma imagem, pegando agora aqui essa parte livre, esse saguão livre, permitido exatamente pela elevação do primeiro piso, já que todo o prédio é sobre pilotis, como mandava os famosos 5 pontos de Le Corbusier da arquitetura moderna. Nosso próximo grande arquiteto é Sérgio Bernardes, nascido em 1919 e morto em 2002. Morreu aos 83 anos. Uma de suas obras mais emblemáticas foi o pavilhão de exposições no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Para quem não conheceu, é onde hoje tem a Feira de Tradições Nordestinas. Esse imóvel ele era o centro de exposições que o Rio de Janeiro tinha antes do Rio Centro, e ele acabou sendo desativado exatamente por conta do Rio Centro. E essa cobertura era uma cobertura que demandava muita atenção, muitos cuidados, porque ela era uma cobertura muito ousada, quer dizer, precisaria sempre haver manutenção, mas como esse prédio ele acabou ficando obsoleto, porque o Rio Centro tomou para lá essa condição de centro de exposição, depois de um certo tempo eles resolveram demolir a cobertura e ficou aquelas paredes como hoje nós conhecemos, e que depois, então, o prefeito César Maia vai implantar ali o Centro de Tradições Nordestinas, porque já era tradição os nordestinos fazerem uma feira
no campo de São Cristóvão. Então, o César Maia, devidamente, oficializou essa tradição e levou, então, para dentro do pavilhão, dando uma ordem, dando uma organização naquilo que se fazia de maneira bem espontânea e nem sempre muito higiênica, né? Faltava os cuidados da higiene por conta da maneira simples de se fazer as coisas numa barraca de feira. Então, dentro do Centro de Tradições, a coisa tomou um rumo mais adequado. Uma outra obra de Sérgio Bernardes é o Tropical Hotel Tambaú, localizado em João Pessoa, na Paraíba. Esse hotel que praticamente toma a praia, um projeto de 1962. Obra de Sérgio Bernardes, projeto de Sérgio Bernardes. Nosso próximo grande arquiteto, e no caso também temos que enfatizar ainda mais a posição de urbanista, é o Lúcio Costa, nascido em 1902 na França e morto em 1998 no Rio de Janeiro. Lúcio Costa, como eu comentei mais cedo, é o responsável pelo projeto urbanístico de Brasília. Primeira obra dele, emblemática, que nós vamos mostrar hoje, é o Parque Eduardo Guinle. Fica no bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, mais conhecido pelos moradores como Parque Guinle. É uma obra de 1943 e tem como característica integrar as edificações a um parque, como o nome já diz, a natureza integrada ao local da moradia. Foi uma solução bastante revolucionária para a época. E até hoje é um lugar muito aprazível, um lugar muito valorizado, inclusive para se morar. Parque Eduardo Guinle, ou Parque Guinle. Aqui é a entrada, onde ele manteve um ar de antiguidade com esse portão de ferro. Na verdade, é um pórtico, porque você não entra pelo portão, você entra pelas laterais. Então, esse portão aí fica simbolizando a antiga entrada do Palácio Guinle, aonde essa família essa rica família da época morava. Depois, então, vai vender essa propriedade para o governo do estado. Uma outra obra de Lúcio Costa, e agora de caráter mais popular, é a Vila Operária da Gamboa, aonde ele, muito focado nas ideias da Bauhaus, ele vai desenvolver esse conjunto de casas geminadas, dando um certo conforto às famílias operárias. Estudamos também história da arquitetura, esse desenvolvimento trabalhado pela Bauhaus, das casas operárias, das casas geminadas. Então, esse reflexo da Bauhaus se faz sentir aqui também no Brasil. Só para citar, Lúcio Costa também participa. Ele, aliás, ele é o mentor do projeto, junto com Le Corbusier. O Reid também participa, o Niemeyer também participa, mas o Lúcio Costa era o principal arquiteto da construção do primeiro prédio modernista no Rio de Janeiro, que é o Gustavo Capanema, que era o antigo Ministério da Educação e Saúde. Projeto esse desenvolvido lá próximo à década de 30, próximo aos anos 30. O Lúcio Costa era o seu principal
arquiteto da equipe. Como urbanista, ele desenvolve, então, o plano piloto, que é o plano urbanístico que dá origem a Brasília. Então, vocês estão vendo aí esse desenho, né? Na verdade, são as marcas do plano piloto no relevo, em formato de avião. Daí, essa dubiedade do termo plano piloto, porque quando a gente diz que é um plano piloto, é aquele plano pioneiro, aquele plano que vem primeiro. Mas como aqui também tem um formato de avião, esse plano piloto ganha uma segunda referência, né? Já que o próprio formato da cidade tem um formato de avião, onde você tem o grande eixo central e você tem as duas asas por onde passa o eixo chamado eixo monumental. Esse é um assunto que vocês também irão se desenvolver mais ao estudar história das cidades. Lá a gente se aprofunda e entende melhor as ideias que foram concebidas no plano piloto. Está aqui agora sim um desenho mostrando o formato do avião. Aqui no sentido inverso da outra foto. Na outra foto, as asas estavam voltadas para baixo da imagem, agora elas estão voltadas para cima da imagem. Mas é o plano piloto desenvolvido por Lúcio Costa. Um outro plano urbanístico que ele vai desenvolver também é o plano que leva o nome dele, o Plano Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca que vocês conhecem hoje, em 1969, era apenas um grande areal. Pouquíssimas edificações existiam na Barra em 1969. Para quem conhece a Barra, basicamente só existia aquela igreja redonda logo na entrada, quando a gente sai do túnel. Na verdade, não existia nem os túneis. Então, o Lúcio Costa trabalha em cima de toda aquela área livre e desenvolve, então, um projeto urbanístico que foi razoavelmente seguido, mas que também foi criminosamente adulterado em alguns setores. Aqui vocês estão vendo um setor que foi obedecido, que é o Jardim Oceânico, que é essa parte no iniciozinho da Barra da Tijuca, chamado de Jardim Oceânico. É considerada provavelmente a parte mais nobre da Barra da Tijuca, com os seus prédios com gabarito bem baixos, de prédios de 3 pavimentos apenas. Depois, vocês conseguem ver até pela foto aqui, ao sair do Jardim Oceânico, os prédios já começam a ficar mais altos, bem mais altos. Se aqui no Jardim Oceânico os prédios têm 3 a 4 andares no máximo, depois do Jardim Oceânico eles começam a ter 30, em média. Uma outra obra Não, desculpa. Aqui eu já estou pulando para um outro arquiteto. Agora nós estamos indo para o Paulo Mendes da Rocha. Arquiteto Paulo Mendes da Rocha, paulista, nascido em 1928, vivo ainda, com 91 anos. Aqui é o Instituto Tecnológico de Belém. Instituto Tecnológico de Belém. Uma obra onde ele conceitualmente trabalha a palafita. Ele constrói a edificação avançando para cima do rio, se utilizando aí de um método construtivo muito comum aos ribeirinhos da região norte, que são as construções em palafita, onde os pilares são colocados, fincados no leito do rio, aproveitando, quer dizer, se protegendo da alta, da cheia do rio. Então ele mantém aí essa tradição
das construções populares dessa região amazônica. Paulo Mendes da Rocha. Próximo que nós vamos ver agora é o Museu e Teatro Cais das Artes, uma obra, um projeto desenvolvido em Vitória, no Espírito Santo. Um projeto de 2015. Cais, Museu e Teatro Cais das Artes. Paulo Mendes da Rocha, que é, junto com Niemeyer, mas em épocas diferentes, os dois brasileiros ganhadores do Prêmio Pritzker. Então, está aqui a imagem dele, do Paulo Mendes da Rocha. Que ficou faltando eu mostrar para vocês, estou mostrando agora. E a última imagem, que é a Escola Parque do Conhecimento, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Projeto esse desenvolvido em 2007. Paulo Mendes da Rocha. O próximo arquiteto que vamos ver, paulista também, dos mais famosos e referência da arquitetura moderna paulista, da chamada Escola Paulista, que é o João Batista Vila Nova Artigas. Ele é conhecido como Vila Nova Artigas, um arquiteto que viveu de 1915, nascido em Curitiba e morto em 1985 em São Paulo, viveu 69 anos. Ele é o principal mentor da Escola Paulista de Arquitetura Moderna, enquanto que Lúcio Costa e Niemeyer seriam os mentores da Escola Carioca de Arquitetura Moderna. Eles próprios não gostavam dessas nomenclaturas, mas caiu no gosto das pessoas e as pessoas costumam fazer essa separação, sendo que a arquitetura carioca seria uma arquitetura mais poética. Aqui está Vila Nova Artigas. A arquitetura carioca seria uma arquitetura mais poética, mais sinuosa, e a arquitetura da Escola Paulista seria uma arquitetura mais tecnicista, uma arquitetura mais estruturalista. E o Vila Nova Artigas é um grande mentor desse tipo de conceito arquitetônico. Aqui uma das suas principais obras, pelo menos a mais popular, que é o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, obra de 1970. Projeto de Vila Nova Artigas. O projeto original é dele. Aqui, para a gente ter bem uma ideia do que a gente chama de uma arquitetura estruturalista, está aqui essa segunda obra do Vila Nova Artigas, que é a Escola Estadual de Itanhaém, um projeto de 1959, onde a gente percebe que o sistema estrutural é o grande partido arquitetônico. A obra é praticamente o próprio sistema estrutural. Escola Estadual de Itanhaém, 1959. Aqui uma outra imagem dela, pegando o corpo das salas de aula. Reparem que as colunas, os pilares, nesse formato em V, eles servem ao mesmo tempo de pilares e também de brises soleil. E ainda prendem ali, fazem a amarração da laje, que ajuda a quebrar a iluminação e o calor na parede das salas de aula. Já com a preocupação do conforto ambiental, que a arquitetura moderna também contemplava.
Provavelmente a obra mais importante do Vila Nova Artigas é o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da Universidade de São Paulo. Projeto esse que ele desenvolve em 1961, junto com o arquiteto Carlos Cascaldi. O próprio Vila Nova Artigas será reitor da USP. E depois, por problemas políticos, será vergonhosamente cassado pela ditadura militar. Mais uma vez, confirmando aí essa visão mais estruturalista da arquitetura, chegando ao ponto até do brutalismo, no prédio da FAO. Projeto de 1961. O paisagismo integrado à arquitetura. O interior da faculdade, com as suas rampas, já também trabalhando a questão da acessibilidade, a ventilação cruzada, todos esses conceitos que hoje a gente se debate tanto em relação a conforto ambiental e acessibilidade, a arquitetura moderna ela é a pioneira. Se hoje a gente pode até fazer críticas ao que foi feito naquela época, é mais uma vez a gente não se colocando no lugar deles. Porque ali tudo era novo, ali tudo estava sendo introduzido. E eles já tinham essa preocupação. Claro que não ao nível que nós temos hoje. O mundo mudou muito da década de 30, da década de 20 para cá. São 100 anos. É claro que esses conceitos foram muito mais aprofundados, até porque as necessidades se tornaram maiores. A população brasileira, a população mundial aumentou drasticamente. E aumentando a população, você deteriora a condição de vida, chamando a arquitetura muito mais a responsabilidade de resolver essas questões. Então, se vocês repararem, o sistema estrutural da laje de cobertura, ela permite que, na verdade, essa cobertura ela é praticamente um jogo de vigas e formando ali nichos, formando verdadeiras clarabóias, permitindo uma iluminação natural em todo o interior da faculdade. E como ela também não tem fechamentos laterais, a ventilação é cruzada. Então você vê que aqui, já lá na década de 70, esse projeto da FAO, ele é de 61, desculpa, já na década de 60, essas preocupações ambientais e de acessibilidade já se faziam presentes. Próximo arquiteto que nós vamos ver, de São Paulo também, estamos aí meio que fazendo a sequência dos arquitetos, dos importantes arquitetos paulistas, é Rino Levi, um arquiteto de 1901, Rino Levi, um arquiteto nascido em 1901 e morto em 1965. Ele era um arquiteto nascido na Bahia e que vai desenvolver muitas obras em São Paulo. Peguei duas obras dele aqui. A primeira delas é o edifício Columbus, um projeto residencial desenvolvido em 1928, na cidade de São Paulo. E o edifício sede da Fiesp, que foi construído após a sua morte, mas o projeto foi desenvolvido muito tempo antes pelo seu escritório. Esse prédio da Fiesp, que é uma marca na Avenida Paulista, exatamente pela sua arquitetura inusitada. Formato aí de uma pirâmide, em pleno paredão de prédios da Avenida Paulista. Esse projeto foi concluído em 1979.
E a gente viu que o Rino Levi morreu em 65. Mas esse projeto levou muitos anos para ser construído. Então, quando ele foi construído, o arquiteto já tinha morrido. Vamos ver agora uma obra da arquiteta Lina Bobardi. Dentro dessa geração, somente a Lina Bobardi se destaca, coisa bem diferente de hoje em dia, onde o número de arquitetas aumentou muito nesse time de primeira linha na arquitetura. A Lina Bobardi, uma arquiteta nascida em 1914 e morta em 1992, ela nasceu em Roma e morreu em São Paulo. E a principal obra dela é a obra do MASP, também na Avenida Paulista, tendo como parâmetro também os 5 pontos da arquitetura desenvolvido por Le Corbusier. Prédio sob pilotis, fachada livre, janela contínua, terraço-jardim e o andar livre, né? O interior livre. Então está aí a tradução desses 5 pontos da arquitetura moderna pelas mãos da Lina Bobardi. Próximo arquiteto, que eu deixei por último, porque de certa maneira ele sintetiza as duas escolas carioca e paulista de arquitetura. Ele paulista, filho de imigrantes, filho da grande artista Tomi Otaki. Ele, então, ele mesmo diz que os 2 grandes ídolos dele são Niemeyer e Vila Nova Artigas. Então, a partir do momento que ele tem esses 2 símbolos, um da arquitetura moderna carioca e outro da arquitetura moderna paulista, eu posso entender que o Rui Otaki, de certa maneira, sintetiza essas 2 vertentes. E aí nós vemos aqui uma das suas últimas obras, que é o Hotel Unique, em São Paulo, na capital, na cidade de São Paulo, Hotel Unique. Um outro exemplo, que é o Instituto Tomi Otaki, que é um instituto que ele cria baseado nos trabalhos da artista plástica Tomi Otaki, que era a mãe dele. Ele vai ter como uma marca muito forte essas faixas coloridas na fachada, que no caso vermelhas. Em vários prédios, em vários momentos, ele trabalha com essas faixas em cores nas fachadas dos seus prédios e também com faixas sinuosas, dando movimento à fachada. É uma característica muito marcante do Rui Otaki. Aqui, por exemplo, nesse outro lado da fachada, se percebe bem o que eu estou querendo dizer. Essas faixas, elas oscilam como se estivessem em pleno movimento. É uma das marcas do Rui Otaki. Aqui mais um exemplo disso que eu estou dizendo. Edifício Bernini. Mais uma obra dele. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, esse apanhado de arquitetos modernistas brasileiros, os principais ícones da arquitetura moderna brasileira, o Aquário do Pantanal, lá em Mato Grosso do Sul. Obra essa que é uma das últimas projetadas pelo arquiteto. Bom, ficamos por aqui.
a conclusão do curso é exatamente os trabalhos que vocês estão fazendo, porque os trabalhos de vocês esses trabalhos foram em cima de arquitetos contemporâneos brasileiros, vocês pesquisaram esses arquitetos contemporâneos. A gente, de certa maneira, por conta da pandemia, essa escolha dos arquitetos acabou ficando apenas nas mãos de vocês. Normalmente eu faço uma interação no momento dessa escolha. Vocês trazem, em geral, vocês traziam para mim, né, na sequência normal da disciplina, vocês me traziam 10 arquitetos, dependendo do tamanho da turma. Eu pedia que cada grupo me trouxessem 10 arquitetos. Então, ao me trazerem 10 arquitetos, vocês já teriam pesquisado, cada grupo teria pesquisado 10 arquitetos brasileiros, e ali já era um momento de aprendizagem. Depois desses 10 arquitetos, eu, junto com vocês, eu explicava algumas questões, por que escolher tal arquiteto e não os outros 9, sendo que muitos desses outros 9 eram escolhidos por outros grupos. E no momento, então, que vocês faziam a apresentação, que nesse caso, por conta da pandemia, essa apresentação foi só para mim, foi por escrito, o que, na verdade, não faz muito sentido, porque o ideal mesmo é que essa apresentação seja como sempre foi, sendo apresentada para a turma, aonde todos os grupos, então, trocam essas informações, e vocês, então, ficam conhecendo os principais arquitetos contemporâneos. Por isso eu falo para vocês, eu quero trabalho com arquitetos vivos, para que vocês conheçam esses arquitetos e que vocês possam procurar por eles na busca do primeiro emprego. Porque se você quer ser um estagiário que efetivamente aprenda uma boa arquitetura, é no escritório de um arquiteto famoso desse que vocês têm que buscar, tá certo? Então, no momento em que a gente faz essas apresentações e que vocês pesquisaram, vocês descobriram o e-mail, vocês descobriram o telefone, e que vocês trocam essas informações com a turma toda, vocês têm ali um verdadeiro portfólio de arquitetos brasileiros em atuação. E aí, minha gente, é pegar o telefone e insistir, 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 até que abre a primeira porta. É assim que a gente consegue o nosso primeiro estágio, sendo insistente. Ser insistente não é ser chato, porque se você ligar toda semana, você vai ser chato. Mas se você ligar todo mês, você só vai ser insistente. E se você percebe que as respostas já estão ficando um tanto quanto agressivas, você dá uma segurada, não liga todo mês, liga de 2 em 2, de 3 em 3. O que não pode é parar de ligar, porque chega uma hora em que ele precisa, e aí ele vai gostar de você ter ligado e vai lembrar, pô, esse sujeito está me ligando, essa menina está me ligando desde o início do ano. Realmente essa pessoa está querendo trabalhar, tá? Então, fora tudo que vocês aprenderam em História da Arquitetura Brasileira, conhecendo o desenvolvimento da arquitetura ao longo do tempo, vocês agora, se vocês tiverem essa disciplina de anotarem os arquitetos que vocês pesquisaram, que troquem informações através do WhatsApp de vocês, já que não foi possível a gente apresentar o conteúdo, a gente fazer a apresentação dos trabalhos em sala de aula, que é sempre muito rico, já que isso não foi possível por conta da pandemia, seria muito importante que vocês trocassem as informações através dos grupos de WhatsApp que vocês têm. Passando e-mails, passando o telefone, passando os contatos, os sites, para que todos vocês tenham chance de procurar o primeiro emprego. Porque é assim mesmo que a gente consegue, é batendo na porta dos outros, é passando e-mail. E hoje eu estou falando de arquitetos brasileiros porque nós estamos na disciplina de História da Arquitetura Brasileira. Mas eu falo a mesma coisa quando a gente está tendo aula de História da Arquitetura. Porque aí você vai mandar e-mail para o arquiteto no Japão, para o arquiteto na Alemanha, para o arquiteto nos Estados Unidos. Ah, mas como é que eu vou trabalhar lá? Arrumando emprego. No momento que você arruma um emprego, você vai dar seu jeito de ir para lá. Enquanto você não arruma um emprego lá, fica difícil mesmo. E eu, como sempre, eu não estou estimulando ninguém a sair do Brasil. Eu acho mesmo que o lugar da gente trabalhar é aqui, porque aqui tem tudo por se fazer. É aqui que dá para ganhar dinheiro. Agora, eu não vou ficar
dizendo que está errado cada um de vocês querer tocar a vida do jeito que preferirem. Então eu dou essas oportunidades, eu mostro esses caminhos nas disciplinas de História da Arquitetura. Na História da Arquitetura, que a gente trata da arquitetura internacional, o nosso último trabalho, vocês também sabem que é sobre arquitetos contemporâneos vivos, para que vocês possam interagir com eles. E no caso da História da Arquitetura brasileira, eu faço o mesmo exercício com os nossos arquitetos. Aquele aluno que foi disciplinado, aquele aluno que entendeu o espírito da coisa, anotou o nome de todos os arquitetos que pesquisou, pegou o site e já começa a mandar e-mail dizendo: estou fazendo trabalho sobre você, adorei o seu trabalho, gostaria muito de estagiar no seu escritório. Se você mandar isso para 100 arquitetos, a chance de um te chamar é grande. E é assim que a gente consegue, tá bom? Então, minha gente, fique bem. Essa foi a nossa última aula do semestre com relação à história da arquitetura brasileira. E vocês já estão, inclusive, me mandando os trabalhos, tá certo? Vocês estão me mandando os trabalhos de A2 e da APS2. Aquele aluno ou aquele grupo que não tenha entregado ou os trabalhos referentes ao A1 ou aos trabalhos de A2, quando eu digo os trabalhos no plural, é porque A1 e APS1, A2 e APS2. Se ficou faltando alguma coisa, a última chance é mandar o trabalho que falta, os trabalhos que faltam, vocês têm que me mandar na data do A3. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Tem que mandar na data que está marcada no calendário, nem antes nem depois. Claro que depois, dentro da pandemia, a gente está meio que aceitando, mas depois do A3 não vai dar tempo, não. Então, o A3 precisa ser efetivamente na data. Posso mandar o A3 antes? Não. No caso do A3, não pode antecipar. Eu deixei antecipar o A1, eu deixei antecipar o A2, mas agora no A3 eu estou sendo cobrado para que não antecipe o recebimento. Então já teve, se eu não me engano, um grupo que mandou antecipado, eu pedi que refizesse. Que refizesse não, que reenviasse na data correta, tá? Então, quem porventura estiver em A3, mande somente na data certa. Tá combinado, minha gente? Um beijo para todos, continue se cuidando, que isso tudo vai passar, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau.